Oi, amores, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer essa linda sainha, tá? É uma sainha bem fácil de fazer, rápida, principalmente para quem é iniciante. E é uma sainha com babadinho plepum, babadinho godê, que é esse babadinho aqui. Ela é uma saia reta, né, que contém um elástico na cintura, mas o principal detalhe dela está aqui no seu babadinho, tá bom? Então, vou te ensinar o passo a passo. E se você não é inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos assim que eu postar, tá bom? Sempre posto vídeos novos aqui toda semana. E também eu deixei aqui na descrição desse vídeo um presente para você. É só você clicar e me chamar que eu vou te dar, tá bom? E bora lá pro nosso passo a passo da nossa linda sainha. Esse tecido aqui é um viscolinho, tá? Se você quiser pôr forro, você pode pôr forro, se você não se sentir à vontade. Esse daqui eu gostei bastante porque ele não é tão transparente, ele é bem encorpadinho. Então, é um viscolinho, mas você pode usar viscose, você pode usar outros tecidos também, tá? Crepe, fica à sua vontade aí. Um tecido que tenha bom caimento, ó, que ela precisa de um bom caimento, tá bom? Então, bora lá pro nosso passo a passo. Então, amores, vamos fazer a nossa saia, tá? Aqui eu tenho de tecido, para ser exata aqui para você, deixa eu ver aqui, 1 metro e um pouquinho, 1 metro, na verdade eu tenho 1,30 m de tecido aqui, só que eu não vou usar todo esse tecido não, tá? E também depende do comprimento que você quer, você pode fazer ela mais compridinha, mais curtinha, isso aí o gosto é seu, é você que sabe como que você quer. Então, ó, o meu tecido aqui, tá vendo? Aberto. Sempre eu corto no sentido do comprimento do tecido, que é esse sentido aqui, tá bom? Aqui tá a orelha do nosso tecido, tá vendo? Esse é o sentido do comprimento. A largura seria o contrário à auréola, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ela precisa de bastante tecido porque ela, no final, tem um babadinho que é godê, tá? Então, a gente vai dobrar, tá vendo? Já tá dobrado uma vez. Vamos dobrar mais uma vez. Pra gente aqui já ter a frente e as costas. Por que que é sempre dobrado por 4? Porque aqui a gente trabalha a metade das costas e a metade da frente ao mesmo tempo. Então, ó, se você contar, são 4 tecidos, né? Tá dobrado 2 vezes, então são 4 folhas de tecido, melhor dizendo, tá? Aí agora, o que que você vai fazer? Você vai medir o comprimento da sua saia. Você vai precisar medir da sua cintura até onde você quer a sua saia. Por exemplo, da cintura até o joelho. A minha saia da cintura até o joelho é 55 centímetros. Então, desses 55, eu vou tirar 15 para o babado, tá? Então, se eu vou tirar 15 para mim colocar de babado, então, de 55 menos 15 vai ficar 40. Então, minha saia vai ter 40 centímetros reta. E o resto é babado, tá? Não é tão reta, não. A gente vai franzir, mas eu falo assim, que não vai ser o babado. Pronto. Aí agora aqui, quanto que eu vou deixar aqui de margem? Vou deixar 4 centímetros de margem para colocar pra gente colocar o elástico, tá? O elástico, você vai medir na sua cintura, vai ser aí a sua cintura menos 15%, tá bom? Vai medir a sua cintura. E você também vai precisar tirar o contorno do seu quadril. Na parte mais larga do bumbum, você vai tirar o contorno, fazendo isso daqui, ó. Tira o contorno do seu quadril, tá bom? Eu tenho medidas aqui no canal, como tirar as medidas, tá? Tira o contorno na parte mais larga do bumbum. Aí vê se tá subindo e descendo para que sua saia não fique apertada. Pronto. Eu tenho a minha medida do meu quadril, que é 98, na verdade. Aí eu venho aqui, ó. 98, certo? Aí eu venho aqui, dobro minha fita métrica ao meio, metade do quadril, certo? Aqui metade da frente e metade das costas. Aí dobro mais uma vez para mim ter 1/4. Para mim trabalhar aqui 1/4. Se aqui o meu tecido tá dobrado, né? Uma parte para frente e outra para as costas, então ele tem que estar dobrado. Aí aqui eu tenho 1/4 do meu quadril. Então eu vou colocar aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar uma folguinha de uns 3 dedos, porque eu tenho a costura e eu também tenho que botar o elástico. Eu quero ela mais folgadinha, não vou querer ela justa. Então eu vou deixar aqui uns 3 dedos de folga, tá bom? Que dá mais ou menos uns 4 centímetros, tá? Só vou colocar meu tecido pelo avesso para mim poder trabalhar. Eu vou usar essa canetinha que é apropriada para tecido. Essa caneta, ela apaga com calor, tá? A maioria dessas canetas apagam com calor. Então, você pode ver aí uma apropriada. Ah, Maria, eu não tenho. E agora, o que que eu faço? Pega um sabonete velho que você tem e você pode também marcar o seu tecido com o sabonete velho, sem problema nenhum, tá bom?
Bom, eu coloquei pelo avesso, tô dobrando novamente em 4 partes, ó. Tá dobrado duas vezes, né? Aqui e novamente. Ah, Mari, eu sou cheinha, e agora? Se você é cheinha, aí você vai ter que fazer, dobrar só uma vez, tá? Assim, aí corta a parte da frente e depois faz e corta a parte das costas, porque senão não vai dar, vai ficar apertada, tá bom? Gente, os meus vídeos são mais longos porque eu gosto muito de explicar direitinho e eu não tô com pressa não. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam, ai, seus vídeos são longos e tal. Eu gosto de explicar cada detalhe. Porque assim, eu vejo muitos vídeos rapidinho aí na internet, curtinho, de costura e tudo, mas não ensina tudo que tem que ensinar, não explica tudo que tem que explicar. Eu acho muito importante, porque tem muita gente iniciante aqui no canal que quer aprender e ver os detalhes, então eu não me importo não. Tá? Então, eu tô deixando mesmo para vocês verem os detalhes, como que realmente é, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, primeiro eu vou tirar essa margem aqui, tá vendo? Aqui em cima, que é pra gente dobrar para fazer o nosso cós, tá? Então, eu vou deixar aqui. Posso marcar com a minha caneta, ou simplesmente eu posso vir no olhômetro mesmo. Que eu costumo já fazer isso, mas eu já tenho um costume, tá, gente? Aí eu faço isso aqui, ó. Se eu medir aqui, tá certinho. 6 centímetros, é isso aí. Pode deixar uns 6 centímetros aí, tá? Que vai dar. Deixa eu só arrumar aqui. Pra ficar tudo na medida certinha. O ideal é você não ficar mexendo tanto no tecido, tá? Na hora de cortar, pra não dar erro. Pronto, daqui pra baixo que vai ser a altura da minha saia. Então, eu vou deixar aqui 40 centímetros. E vou marcar aqui, ó. 40 centímetros. Lembrando da margem de costura. Então, eu vou deixar 41 por causa da margem de costura. Então, vou marcar aqui. Depois que eu fizer essa marcação, aí agora eu já posso cortar, tá? Essa altura aqui da minha saia. Pra depois cortar o babado. E aqui, eu vou colocar o meu quadril. Lembra que o meu quadril é 98? Então, eu vou vir aqui, ó. Pego aqui, cadê? 98, dobro minha fita métrica até onde deu o meu quadril, dobro novamente, a 98, aí dobro novamente, pronto, eu tenho aqui 1/4 do meu quadril, tá? Tá vendo? Aqui. E agora eu vou deixar uma folga de uns 3 dedos, como eu falei pra você, que dá mais ou menos aqui. Tá? Nessa altura. O que que acontece? Se for uma pessoa mais cheinha, não vai dar. Vai passar aqui, ó. Tá? Aí não vai dar. Aí você não consegue. Até 100 dá. Você tá vendo aqui? Se fosse 25, daria. Até um quadril que é 100, né? Que é 100 centímetros. Mas se for mais do que isso, não vai dar. Vai ficar apertada. Aí eu vou medir aqui, ó. E vou descer aqui, marcando reto mesmo, tá? Até a altura que eu quero. Que é aqui a altura da minha saia. Pronto. Agora eu vou cortar esse retângulo, tá vendo? É muito fácil, muito simples de fazer. Até mesmo quem tá iniciando não tem como errar, tá? Se você quiser deixar com mais folga pra você franzir mais, você pode deixar, não tem problema não, tá bom? É porque eu quero franzido, mas eu não quero tão franzido. Inclusive, se você quiser abrir um leve evasê, você pode também. Agora, eu vou ver aqui em cima se tá tudo certinho e vou retificar. Esse tecido veio cortado certinho, alguns vêm torto, então é muito importante observar isso, tá? Pronto, aqui eu tenho a parte da minha frente e das costas da minha saia. Como você viu, a gente cortou, ó, com tecido dobrado. Então, aqui, ó, ficou 2 tecidos, tá? A parte da frente e a parte das costas, certo? E é assim, um retângulozinho. Eu vou reservar ele aqui e a gente vai cortar o nosso babado.
Agora que você já tá com a parte da sua saia cortada, tudo bonitinho, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, precisa medir, ter essa medida aqui da sua saia para você poder medir o seu babado. O seu babado, ele tem que se encaixar aqui, tá? Então, você vai fazer o seguinte, vai pegar aqui, ó, medir aqui 31 centímetros, certo? Aí, eu vou reservar aqui minha saia. E vou fazer um babado. Só que o babado, eu preciso cortar ele no sentido do viés do tecido. E qual é o sentido? Esse sentido aqui, ó, tá? Esse sentido aqui como se fosse de fralda, pegando da ponta pra ponta, nesse sentido aqui. Então, aqui eu vou deixar uns 19 centímetros. E aqui eu preciso colocar 30 centímetros. Tá vendo que ele tá dobrado em 4? Eu não desdobrei, tá? Ou seja, ele tá dobrado 2 vezes. Eu preciso medir aqui, deixar assim, ó, circular, que dê 31 centímetros. Por quê? Porque eu tenho que encaixar ele na minha saia, certo? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ele tem que dar 31 centímetros. Aí, eu vou fazendo o quê? Vou fazendo isso aqui, dessa forma aqui, ó. Encaixo a minha fita métrica aqui, seguro firme na minha fita métrica e venho, ó, marcando em volta de todo o meu tecido, para que ele fique certinho, ó. Depois é só riscar. Essa caneta ela apaga com calor, então não tem problema. Ok? Agora eu vou medir para ver se esse tamanho aqui dá os 31 centímetros. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, Mari, se não der, aqui, ó, o que eu faço? Precisa dar exatamente o tamanho. Se não der, se você achar que ficou grande, aí você vai ter que subir mais. Ficou maior, ficou muito grande. Então, você vai subir mais aqui até você alcançar, achar o tamanho que você precisa. Não tem problema fazer isso, tá? É melhor fazer isso antes de cortar. Aí, você vai subir até você achar. Ah, Mari, ficou pequeno. Não dá ainda, ficou muito pequeno. Aí, deixa eu só arrumar aqui pra ficar certinho. Pronto. Aí ficou pequeno. O que eu faço? Aumenta um pouquinho. Quanto mais você aumenta, se você pensa que tá aumentando muito, mas não tá. Ou que tá aumentando pouco, mas não tá. Você tá aumentando bastante, ó. Meio centímetrozinho já vai dar uma diferença grande. Aí você vai aumentando aqui, ó, aos pouquinhos, tá? Não aumenta demais não, senão vai abrir muito e vai ficar folgado o seu babado. Não vai encaixar lá na sua peça. Ó, faz isso. Aí mede de novo com a sua fita métrica, porque ele tem que ter exatamente a mesmo tamanho lá do seu babado, ó. Vai medindo até dar no tamanho que você quer. Ó, 30 centímetros e meio. Aí eu vou aumentando um pouquinho, tá? Até dar no tamanho. Aí é só conferir. Por isso que é importante medir com a fita métrica, pra você ter certeza de que o tamanho ficou certo, ó, 31 centímetros, certinho. Ok, já tenho o tamanho do meu babado aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir o comprimento do meu babado daqui pra baixo. Então, meu babado tem 15 centímetros. Lembra que a gente precisa de margem de costura? Então, eu vou deixar aqui, ó. Aqui vai ter que ter 1 centímetro, né? E aqui também. Então, eu vou deixar 17 centímetros, tá bom? Porque aqui a gente já vai deixar a margem de costura. 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Então, eu vou colocar aqui 17. E eu vou marcando aqui, ó. E na medida que eu vou andando, eu vou arrumando aqui o meu babado, ó. Pra não dar erro. Tá? É um babadinho godê, vai ficar perfeito, fica lindo. Quando você for encaixar na peça, fica maravilhoso. Tá vendo, ó? Se eu fosse mais gordinha, não ia dar aqui, tá vendo? Ia ter que fazer com outro tecido a mais. Aí teria que arrumar mais tecido, porque ia precisar de mais tecido. Pronto. Aí, feito isso aqui, eu já tenho aqui, ó, o comprimento do meu babado, tudo certinho. Agora é só cortar e costurar. Viu? É muito fácil. Demora um pouquinho porque eu tenho que explicar direitinho, mas é muito fácil mesmo. Muito simples de fazer essa saia. Então, vamos lá.
Viu aí? Esse babadinho, ele vai se encaixar aqui. Ele não vai franzir, ele vai se encaixar, mas ele vai ficar godê, tá vendo, ó? Então vai ficar perfeita a nossa sainha. Ela vai estar franzida em cima e com o nosso babadinho godê embaixo, tá? Aqui a gente cortou com o tecido dobrado 2 vezes, então saiu já o babado da frente e o babado das costas. Olha como que ficou perfeito. Quando eu abrir aqui, ó, uma parte vai pra frente, outra parte vai pras costas. Olha que lindo que fica. Quando você for encaixar aqui, ó, sua sainha, ela vai encaixar perfeitamente, ó. E aí você vai franzir aqui em cima, né? Coloca o seu coisinho, vai franzir. Olha que linda que vai ficar. Agora a gente vai pra costura, tá? Eu vou usar um elástico de 3 centímetros, porque eu quero um elástico mais grossinho. Mas se você não tiver um elástico mais larguinho, tudo bem, pode usar um elástico mais estreito. Sua cintura, menos 15%. Vai medir sua cintura, vai pegar sua calculadora aí do celular e vai diminuir 15%, tá bom? O que a gente vai fazer? Costurar o babado na saia, fechar as laterais, colocar o nosso elástico e fazer a bainha. Muito fácil. Vamos então fazer a nossa sainha, a costura, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é encaixar logo o babadinho aqui na barra, ok? Depois eu fecho as laterais. Por quê? Porque assim facilita, ela já fica inteira pra gente poder costurar, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, o meio do meu babado e vou prender no meio da minha saia. Então eu vou dobrar aqui, ó, meu babadinho ao meio. Vou fazer tanto pra parte da frente quanto pra parte das costas. Olha que lindo que vai ficar. Marco o meio aqui, tá? Aí faço a mesma coisa aqui na parte da saia. Vou pegar aqui, vou dobrar ao meio, marco o meio, certo? E pronto. Agora é só encaixar o meu babadozinho aqui. Vou encaixar aqui com o alfinete rapidinho, tá? E a gente vai costurar. Só pegar aqui, ó, meio com meio do babado com a peça principal. Deixa eu deixar esse daqui de lado um pouquinho, pra você entender melhor. Aí peguei aqui e vou prendendo só isso. Aí vou prendendo aqui em volta de toda a minha sainha. Já tá tudo certinho. É só isso. Tá? Depois que eu prender, eu vou e costuro. Bom, deixa antes de começar a costurar, te mostrar uma coisa aqui, ó. Depois que eu prendi, ó como que fica linda. Tá vendo? Vou mostrar aqui pelo direito. Olha que perfeita. Só que tem um detalhe. Aqui sobrou um pedacinho, tá vendo, ó? Prendi, sobrou aqui uns 2 dedos, tá? E agora, Mari, o que eu faço? Pra você não ficar aí desesperada, achando que tá errado e que vai perder, é só usar o poder da tesoura, tá bom? Costura primeiro, tá? Coloca a sua peça no lugar. Vai sobrar dos 2 lados, que você vai começar a encaixar pelo meio. Então aqui também sobrou, ó. Tá vendo? E aí depois é só você cortar, tá? Então vamos lá. Daí você pode me perguntar, ai Mari, por que isso acontece? É normal, sabe o que acontece? Eu cortei tudo certinho, mas o tecido, ele pode ceder. Acontece principalmente esse tecido que ele tem um pouquinho de elasticidade. Muito pouca, mas ele tem, tá? Então, acontece nesse sentido assim, ó, ele tem elasticidade, que é o sentido do viés, que foi o sentido que foi cortado o babado. Então, mesmo cortando perfeitamente, ele cede um pouco. Por isso que passou, porque eu cortei o mesmo tamanho certinho da barra. Então tá tudo certinho, mas isso é normal, tá bom? E acontece também de ficar mais curto, se você cortar mais curto. Mas aí se você cortou ficou mais curto, é só você vir aqui, ó, e cortar mais um pouquinho, que aí você vai conseguir encaixar, tá? Mas o ideal é que sobre mesmo um pouquinho do que ficar curto, melhor assim, né? Então é só cortar, ó, não tem problema nenhum. Ó, cortei certinho aqui. Do outro lado a mesma coisa, só não deixa a ponta, tá? Tenta cortar o mais certinho possível. Pronto. Aí,
Agora faz a mesma coisa na parte das costas, tá? Agora que a gente já costurou aqui a barra, né? Já colocou o babadinho, eu passei no overlock, tá? Se você não tiver overlock, não tem problema, pode passar para dar acabamento no seu zigue-zague, tá bom? E agora a gente vai fechar as laterais. Então vou encaixar aqui a parte da frente com a parte das costas, direito com direito, tá? Simples assim. E aí você fecha as suas laterais. Ah, Mari, eu não gostei, achei que ficou muito folgada, quero menos. Aí é só você cortar, tá bom? Eu quero assim porque eu quero bem franzidinha. Ela vai ficar bem franzidinha aqui na minha cintura. Então ela vai ficar mais folgadinha mesmo, tá? Mas se você achar que não tá bom pra você, você faz do seu jeito. Tudo você pode mudar aqui, tá? Não existe uma regra que tem que que não pode ser quebrada, que tem que ser assim, exatamente assim. Não tem isso. Na costura você pode mudar, afinal de contas você tá fazendo a roupa pra você. E você tem que... Ah, eu quero mudar, eu quero fazer assim. É assim que surge a moda, né? É assim que surgem novas coisas, tá bom? Agora eu vou costurar a lateral, mas eu quero te dar um recado importante. Você que tá aqui nesse vídeo, que gosta de costurar, quer aprender a modelar, cortar e costurar, aqui na descrição tem um link do meu WhatsApp pessoal. Você me chama lá e me pede o curso gratuito que eu preparei com carinho, com amor para vocês, tá bom? É só me chamar, Mari, quero meu curso gratuito, que eu vou te mandar sem custo nenhum, é de graça o curso gratuito, tá? E você vai poder aprender a fazer modelagem, corte e costura. Ali também eu vou te dar tabela de medidas, eu vou te dar também, assim, para você saber o material que você precisa usar. Então é só me chamar que eu vou te passar tudo direitinho, tá bom? E é de graça. E o primeiro link da descrição eu também vou deixar aqui no link fixado, porque eu quero ajudar muitas pessoas, porque eu sei que tem muita gente aí que quer aprender do zero e não tem como. Então é só você acessar, tá bom? Vamos lá, vou fechar aqui a lateral, as duas laterais, e aí a gente vai colocar o nosso elástico. Mas antes a gente vai também fazer a nossa bainha, tá? Então já vou fechar as duas laterais e vou fazer a bainha aqui com você. A bainha, eu vou fazer uma bainha bem fininha. Então eu vou passar na overlock, depois eu vou e faço isso aqui, ó. Faço uma vez só e passo a costura em volta dela todinha, tá bom? E se você não tem overlock, não precisa se preocupar. É só você vir aqui, ó, dobrar duas vezes e bem fininha, porque ela é godê, né? Senão vai dar trabalho pra você. E aí você vai e costura, tá bom? Pronto, agora só falta a parte do elástico. Primeira coisa que você vai fazer é fechar o elástico. Vai dividir ele ao meio, uma lateral e a outra lateral. Daí, a sua saia vai estar muito folgada, né? Porque você tem aqui a largura do seu quadril inteira, mais uma folguinha ainda. E você tem que encaixar toda essa saia nesse elástico aqui que tem apenas a sua cintura menos 15%. Então, o elástico vai aparecer pequeno para sua saia, então você vai ter que encaixar a sua saia aqui. Para isso, se você não tiver overlock, você faz no zigue-zague. Primeiro você costura aqui, aí encaixa aqui as laterais, você pode também dividir o meio aqui e encaixar no meio da saia cada parte, tá? Depois que você fizer isso,
Aí você vai puxar, esticar bastante e vai costurar bem na bordinha aqui do seu tecido, seja na overlock ou no zigue-zague. Depois a gente vira ele pra dentro e passa uma nova costura em volta de toda a nossa peça, tá bom? Só que dessa vez aqui na máquina reta. Bom, como você viu, a gente passou na overlock e prendeu aqui. Fui esticando, esticando até ela se encaixar perfeitamente, tá? Agora a gente vai passar na reta. A mesma coisa que a gente esticou lá na overlock, a gente vai ter que esticar aqui. Vamos ter que puxar até o tecido, ó, tá vendo? Ele tá franzido, certo? A gente vai ter que puxar até ele desfranzir e costurar, porque senão fica torta a nossa peça. E a gente quer ela bem bonita, né? Aí agora é só dobrar pra dentro e fazer isso, tá? É um passo a passo bem simples, mas eu sei que para quem está iniciando, precisa prestar muita atenção para entender direitinho. E aqui, ó, ela já tá com a minha cintura certinha, tá perfeita. Se você quiser medir, experimentar, o ideal é que você experimente logo, antes de dar o passo final, tá bom?